Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Azevedo, eu sou um meliponicultor, eu crio abelhas nativas. Toda semana eu procuro trazer pelo menos um vídeo aí relacionado à atividade, seja um manejo prático ou um vídeo mais teórico, como é o caso deste aqui. Mas é um vídeo muito importante também. Eu espero aí que vocês prestem bastante atenção porque o assunto aqui de hoje vai ser sério, principalmente para os meliponicultores do estado de São Paulo, ok? Na semana passada nós tivemos aí publicado no Diário Oficial, se eu não me engano, na segunda-feira, a nova resolução CIMA 11/2021, que regulamenta a atividade da meliponicultura dentro do estado de São Paulo, ok? Então, todos os meliponicultores hoje, aqui de São Paulo, estão sujeitos a essa nova resolução, que ela já está vigente, pois já foi publicada no Diário Oficial, ok? E o prazo de adequação até essa nova norma se eu não me engano, 19 de agosto deste ano, tá? É a data limite. Então, até o dia 19/8 vocês vão poder se adequar, se regulamentar, declarar plantel, esse tipo de coisa, ok? E por que que eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre essa resolução? Eu estou vendo muitas pessoas fazendo críticas à nova resolução, principalmente aí nos grupos de WhatsApp. Ultimamente aí eu vi até pessoas passando uma petição online para que as pessoas assinem, para que seja feita uma revisão ou até uma revogação dessa resolução, né? E eu vi bastante gente criticando, teve alguns meliponicultores que fizeram vídeos, né? Falando aí seus pontos de vista sobre essa nova resolução, e eu também decidi fazer meu vídeo aqui para passar o que eu sei sobre essa resolução, o que eu li. Ontem eu fiquei lendo essa resolução, andei conversando com alguns colegas, hoje também estava ali dando uma olhada agora há pouco, e eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu acho, na minha visão, que as pessoas estão fazendo tempestade em copo d'água, tá bom? Então, eu estou vendo muitas críticas que não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, poucos dias atrás eu vi um meliponicultor de um estado do sul do país. Ele fez um vídeo lá criticando a nossa resolução aqui de São Paulo, criticando o nosso sistema. E eu acho interessante, porque esse cara nunca se cadastrou aqui em São Paulo, nunca fez um registro aqui, ele não conhece o nosso sistema. Então, o que que ele está criticando? Eu lembro que eu vi ele falando lá sobre, por exemplo, a parte de coordenada geográfica. Ele falou, não, porque o Estado está pedindo até coordenada. Como se fosse algo super burocrático, né? E não, cara, se você entrar lá no Google Imagens não, no Google Maps, e você procurar lá o seu endereço, você consegue tirar a longitude e latitude da sua casa. Isso você faz o quê? Em 10 segundos, 15 segundos, dependendo da sua internet. Então, não tem burocracia nenhuma nisso, cara. É muito simples. Os passos são muito simples do cadastro. Tá? Eu tenho cadastro de autorização de iscas, já tem alguns anos. Eu tenho meu cadastro finalizado, inclusive no GEDAV, ativo lá, com rebanho abelha declarado e tudo mais. Eu tenho meu CTF, que é o Cadastro Técnico Federal no IBAMA, que a cada 3 meses eu tenho que renovar. E aí o pessoal pensa, nossa, então a cada 3 meses, que burocracia. Não, sabe o que eu faço para renovar meu CTF, gente? Eu entro no site, faço acho que 2 ou 3 cliques, e eu clico lá, como é que é? Emitir novo certificado, alguma coisa assim, ou renovação. Aí eu clico e ele emite lá o meu certificado, que fica vigente por mais 3 meses. E é isso, eu gasto menos de 1 minuto para fazer isso. Então esse pessoal que está reclamando que pô, é muita burocracia, cara, desencana. E aí vai ter pessoas olhando esse vídeo e vai falar, mas Bruno, eu estou tentando fazer meu cadastro e está demorando. Eu mando e-mail para o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e eles não respondem. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Nos últimos meses, a demanda aumentou absurdamente, mas o número de funcionários deles continua o mesmo. Se vacilar, até diminuiu. Então, é muita gente mandando dúvidas, mandando sugestões, e eles não têm tanto efetivo assim. Então, vocês têm que ter também um pouco de paciência, tá? Quem está querendo fazer só agora os cadastros vai ter que esperar um pouco, sim, ok? E outra coisa também, ainda não mudou o nosso sistema aqui de São Paulo. O GEFAL ainda não mudou para se adequar a essa resolução. Então, fiquem calmos, tá? O sistema ainda vai mudar e eles vão passar um passo a passo de como fazer os registros, os cadastros, as declarações, ok? Então, fiquem tranquilos, ok? Então, não precisam ficar preocupados, está tudo bem. E, finalmente, nós conseguimos alcançar o tão sonhado Marco Zero, né? O que é o Marco Zero, pessoal? Os plantéis pré-existentes, o que são os plantéis pré-existentes? São todas as abelhas que hoje estão irregulares no estado de São Paulo. Você, por exemplo, que capturou
meia dúzia de jataís nessa temporada, que capturou uma tubuna, uma mandaçaia, e você não tem autorização para isso, você não tem registro, você não tem o CTF, você não tem o GEDAV, você não tem o GEFAL, você não tem nenhum dos sistemas, você não tem nada. Você vai poder registrar o seu plantel vai deixar de ser ilegal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ah, Bruno, então por que tem gente reclamando? Eu já vou chegar nesse ponto, pessoal. O melhor tá pro final. Fiquem tranquilos. Primeiro eu quero passar para vocês a visão geral da nova resolução e explicar para vocês que ela é boa, tá? Ela poderia ser melhor? Sim, poderia. Ela poderia ter contemplado algumas outras questões? Sim, por exemplo, essa resolução ela deu uma comida de bola aí na parte de doação de enxames, por exemplo, né? Essa semana eu procurei uma pessoa do Estado que trabalha na secretaria para tirar uma dúvida sobre doação de enxames, porque eu gostaria de tirar um termo de doação, porque eu quero doar um enxame meu para um familiar. Então eu ia doar para uma prima minha e eu estava pesquisando isso, eu queria saber como que eu faço isso dentro da lei. E aí esta pessoa me disse que a nova resolução não tratou deste tema, né? Então é uma das coisas que está faltando aí. Mas o Estado já está ciente disso, o pessoal da própria secretaria está tentando dialogar lá, e eles, com certeza, uma hora ou outra vão acabar arrumando isso, porque eles já estão cientes de que ficou faltando algumas coisas, tá? Então, fiquem tranquilos que as coisas tendem a melhorar cada vez mais para a meliponicultura do estado de São Paulo, ok? E para quem é de outros estados, gente, a tendência é que sigam o mesmo que está sendo decidido aqui, ok? Até porque a gente já tem projetos de lei nacional que são basicamente contemplam a mesma coisa que foi contemplada aqui a nível estadual. Então, pessoal, essa resolução de São Paulo, ela saiu para já ficar de acordo com a lei nacional que está tramitando. Nós temos já um projeto de lei nacional do deputado Darcy de Matos que está tramitando, está andando, ok? Inclusive ela pode sair daqui 1 ou 2 anos, já pode estar vigente para todo o território nacional. Então o estado de São Paulo ele já meio que sai na frente, tentando se adequar a essas novas regras que vão valer para o Brasil inteiro, beleza? E sobre esse marco zero, que é a coisa mais importante, acredito eu, desta resolução. Por quê? Por que é tão importante? Porque ela tira o meliponicultor da criminalidade, tá? Nós sabemos aí que, sei lá, vou chutar baixo aqui, que uns 95, 98, uns 96% dos meliponicultores do estado de São Paulo estejam irregulares. O que é um número bom, porque até um ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu diria que é 99,5%, porque praticamente ninguém tinha nada, né? Então, inclusive, eu e mais 2 amigos fomos os 3 primeiros meliponicultores do estado a ter autorização de captura, né? Então era uma coisa assim que antigamente sim era muito difícil. Por exemplo, eu, Bruno Azevedo, eu fiquei mais de 1 ano conversando, trocando e-mails com a secretaria, indo na CETESB para mim conseguir tirar minha autorização de uso e manejo para a captura de abelha nativa sem ferrão. E hoje em dia não, hoje em dia você tem lá o sistema, por exemplo, aquela aba meliponicultor que existe hoje no site do GEFAL, quando eu comecei não existia. Então não existia procedimento. O Estado exigia que você tivesse autorização, mas quando você tentava tirar não existia procedimento, tá? Então eu demorei muito para conseguir, inclusive eu fui uma das cobaias do governo, porque eu lembro que eu cumpria tudo lá, eu respondia às perguntas do questionário, enviava, e aí eles me mandavam um novo questionário com outras questões, tá? Então assim, eles estavam se adequando, então foi um processo bem interessante o que eu passei. E hoje em dia vocês não têm essa dificuldade, hoje em dia é só vocês entrarem lá e fazer. Porém, vocês vão ter que esperar agora alguns dias para o sistema se adequar à nova resolução, ok? Afinal de contas, já está valendo, já foi publicado no Diário Oficial. Porém, o sistema ainda não está pronto. Já deveria estar? Sim. Houve uma falha de comunicação no Estado, entre as secretarias e aconteceu. Normal, tá? Não deveria acontecer, mas aconteceu. E agora é questão de esperar. Gente, para quem já esperou anos, décadas, esperar alguns dias não tem problema, beleza? Aí eu chego no ponto aqui do porquê que as pessoas estão reclamando tanto. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Eu vi uma movimentação nos grupos de WhatsApp, eu vi o pessoal fazendo petições, eu vi alguns vídeos, inclusive, teve vídeos aí de algumas organizações, não vou especificar aqui nomes, se é federação, se é associação, se é ONG, não vem ao caso, porque eu não quero aqui ficar dando ibope
e dando espaço e palco para essas coisas. E eu vou explicar também o porquê disso, porque do meu posicionamento aqui, porque que eu não apoio determinadas organizações aí de meliponicultores, beleza? Bom, pessoal, saiu essa semana aí uma live de uma determinada organização aí de meliponicultores, onde o presidente questionou muito algumas coisas dessa legislação, tá? E dentre os pontos que ele reclamou, ele disse que não houve diálogo com o pessoal da classe e tal. Mas, pessoal, não é por nada não. Eu já participei de algumas organizações aí, eu já participei de associações e tal. Inclusive, já fiquei mais de um ano dentro de uma associação. E eu vi muito diálogo, tá, com o Estado. O Estado, inclusive, eu não lembro se foi 2 anos atrás, acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás, o Estado criou aqui em São Paulo o GT, um grupo de trabalho polinizadores. E ele delegou para diversas regiões, alguns meliponicultores, para coletarem as demandas dos criadores para levar para o Estado ver o que fazer. E eu vi a associação aqui do meu estado boicotando isso. Eu vi a associação falando que não era para mandar nada para o Estado. Eu acho interessante, eu acho triste, na verdade, né? Porque seria cômico se não fosse trágico, porque é trágico uma coisa dessa. Uma associação que diz representar a classe é chamada para dialogar com o governo e se nega e se acha no direito de boicotar. É assim que vocês vão mudar alguma coisa? Para hoje estarem reclamando que não há diálogo? Eu presenciei, por exemplo, ocasiões onde o Estado fez uma reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento para discutir os gargalos da atividade e eu não vi nenhuma associação, nenhuma federação, não vi ninguém indo lá. O único meliponicultor daquela reunião que estava representando a meliponicultura no estado inteiro era eu, Bruno Azevedo. Inclusive eu tenho registros dessa reunião, eu tenho fotos dessa reunião, tá? Então hoje está aparecendo alguns, desculpa até falar, mas me parece até um oportunismo. Eu vi que algumas pessoas não querem tomar, elas não botam a cara, elas não participam do que tem que participar, mas depois querem fazer vídeos falando que isso e aquilo, que não foram chamadas. Porém, pessoal, o que vai acontecer com quem cria espécies aí de fora da área de ocorrência geográfica natural? Que na resolução estão lá descritas como espécies alóctones. Tá? O que são espécies alóctones? São espécies que não ocorrem na região onde estão sendo criadas. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Se eu tivesse aqui uma abelha boca de renda, eu não estaria com uma espécie regional. Afinal, a boca de renda é uma abelha amazônica que não deveria estar aqui em São Paulo. Tá? Então, a boca de renda em São Paulo é considerada uma espécie alóctone, ok? Ela é uma espécie de fora. Ela não ocorre naturalmente aqui. As espécies regionais de São Paulo, as nativas do estado, são as autóctones, tá? Então, quando você lê na resolução espécies autóctones, a resolução está tratando das espécies regionais, tá? Das espécies nativas do estado, da região, que ocorrem na área geográfica natural do criatório. Quando a legislação fala sobre espécimes alóctones, aí ela está se referindo às abelhas de fora, que algumas pessoas chamam de abelhas de fora do bioma. Porém, bioma é uma coisa muito ampla, muito grande e não é o termo utilizado na legislação e também não é o termo correto. Por quê? São Paulo, por exemplo, nós temos o bioma Mata Atlântica, que é predominante no estado, temos alguns trechos de cerrado, mas o predominante aqui é a Mata Atlântica, certo? Quando você vai para Bahia, que é bem longe de São Paulo, você também encontra bioma Mata Atlântica. Porém, a Mata Atlântica baiana é bem diferente da Mata Atlântica paulista. O fotoperíodo é diferente, a fitofisionomia é diferente, a fauna é diferente, tudo é diferente. Então, mesmo sendo o mesmo bioma, não é a mesma coisa, obviamente. Então, não dá para você trazer uma abelha só porque ela pertence à Mata Atlântica da Bahia, pensando que por São Paulo ser Mata Atlântica também, não tem problema, tá? Isso está errado, esse pensamento está errado, ok? Então, a legislação ela é bem rígida, inclusive, com relação a isso. E eu vou tocar nesse assunto agora, tá? Bruno, eu tenho boca de renda, eu crio urso nordestino em São Paulo, eu fiz a bobagem de investir nessas abelhas. O que eu faço agora? Bom, segundo a nova resolução, você vai conseguir declarar esses enxames, tá? Porém, você não vai poder comercializar, você só vai poder doar se for para instituição de pesquisa na área de ocorrência geográfica natural, tá? Ou seja, você só vai poder
dar esse enxame e se ele for para onde ele ocorre. Por exemplo, quem cria boca de renda vai ter que mandar de volta para a Amazônia, ok? E o Estado está dando prazo para isso acontecer. Por quê? Porque a criação dessas espécies aqui no Estado será proibida. Já está sendo proibida. Então ninguém mais vai poder criar essas espécies aqui, ok? Então o Estado ainda está dando 3 anos para você repatriar. O que é a repatriação? Você vai ter que colocar o seu enxame de volta para a região de origem dele. Se você tem uruçu nordestina, você vai ter que enviar a sua uruçu nordestina para a Bahia, ok? Então assim, resumidamente, o pessoal que cria abelha de fora vai fazer a declaração para o Estado vai dar para você lá o seu registro, que é válido por 36 meses, então ele é válido por 3 anos. E esses 3 anos é o período que você tem para fazer a repatriação dessas espécies. Então recomendo que o pessoal que tem abelhas de fora, por exemplo, abelha uruçu, abelha ebúrnea, boca de renda, abelhas que não deveriam ter chegado em São Paulo, porque isso está errado, e eu já expliquei isso aqui no canal, para quem acompanha mais tempo, eu já cansei de falar disso. A abelha de fora traz risco aí de trazer parasitas, de trazer doenças, traz um risco de sobrepor as espécies regionais. Tá? A gente já tem relatos aí, e bastante ultimamente, de ebúrnea enxameando, boca de renda, aqui em São Paulo inclusive, de gente pegando em isca abelha que não pertence a São Paulo, ok? Então isso está errado, porque aqui em São Paulo nós temos 9 espécies na lista oficial de risco de extinção, 9 espécies. E eu garanto para vocês que se peneirar direitinho dá umas 20 espécies na lista vermelha. E aí o pessoal trazendo essas abelhas de fora, elas vazando para o bioma, a gente tem literalmente uma catástrofe ambiental. A bugia, que está na lista de risco de extinção no estado, e está cada vez mais raro achar um enxame de bugia na mata, na natureza, ela vai ter que competir oco com espécie de fora. A gente tem em Goiás, já tem locais que tem uma infestação de jataí do Acre, porque um cara resolveu levar uma jataí acriana para lá. Então, assim, é uma atitude irresponsável e é uma atitude errada. O pessoal que me ouviu, meus inscritos, o pessoal que me escutou, esses estão tranquilos. Por exemplo, o cara que não tem uma abelha de fora. Bruno, eu tenho um plantel de mandaçaí, de jataí, tubuna, manduri, borá, bugia, sei lá, qualquer espécie aqui nativa do estado de São Paulo. E eu não tenho autorização de captura, eu não comprei enxame com nota fiscal, como que eu faço agora? Para esse caso, o Estado ele vai fornecer lá um termo de declaração onde você vai poder declarar o seu plantel. E esse vai ser o marco zero. Depois que você fizer isso, seus enxames vão ser regulamentados e você estará dentro da lei. Então, você pode ficar tranquilo. E o pessoal que cria abelha de fora, até eles não tem tanto com o que se preocupar. A única preocupação deles vai ser em relação a esse lance da repatriação. Vocês vão ter que devolver os enxames para o estado de origem, tá? Então, assim, não tem vantagem. E eu já cansei de cantar essa bola aqui no canal. Só que o pessoal preferiu ouvir o rifeiro, preferiu ouvir o cara que ganha a vida traficando abelha de fora. Agora, eu aposto com vocês que se vocês pedirem ressarcimento desses enxames, não vai ter. Eu aposto para vocês, se vocês pedirem ajuda para esse cara que vendeu os enxames para vocês, para devolver os enxames para lá, não vai ter ajuda dele. Mas, como eu falei para vocês, cara, vocês não pensaram antes de investir. Eu conheço pessoas aqui em São Paulo que tem plantel de mais de 60 uruçu nordestina. E eu sinto muito, cara, mas você vai ter um prejuízo enorme porque você investiu errado. Você investiu errado, você fez o investimento errado. São Paulo tem mais de 60 espécies de abelha nativa sem ferrão. Qual que é o sentido de você criar uma espécie amazônica? Né? Não faz sentido nenhum. E o pessoal que fica falando de preservação, cara, quem quer preservar, cria abelha do estado. Pô, São Paulo tem 9 espécies na lista de extinção e você vai querer criar uma abelha do Acre? Uma abelha de Rondônia? Que amanhã ou depois pode estar prejudicando e ajudando a extinguir as espécies do seu estado? É isso que você acha que é preservação? Que você acha que é conservação? Primeiro que preservação é em habitat natural, não se faz preservação em meliponário na cidade. O nome disso é conservação, tá? E para você fazer um trabalho de conservação, como eu disse, trabalhe com as espécies regionais. Elas precisam da sua ajuda porque elas estão perto de você. Ah, mas e as abelhas amazônicas? Problema dos amazônicos. Eles têm que criar essas espécies, eles têm que multiplicar essas espécies, eles têm que cuidar dessas espécies. E outra coisa, é uma sacanagem o que esses caras falam, porque não existe conservação nisso.
Gente, eu já dei esse exemplo no canal e volto a dar. A Uruçu cinzenta, que era moda em São Paulo anos atrás, coisa de 2, 3 anos atrás, era moda. Todo grupo tinha gente vendendo tiúba, postando vídeo de tiúba. Hoje em dia você não vê mais nenhuma. Eu arrisco dizer que 95% das tiúbas que chegaram em São Paulo morreram. Então esses caras são assassinos de genéticas. São assassinos de genéticas. E usam tudo que é desculpa esfarrapada. Outro dia eu vi um rapaz no Facebook falando: ah, mas a gente já tem um monte de planta exótica. O que tem a ver planta? Abelhas não são laranjas, abelhas não são mangas, abelhas não são maçãs. E mesmo dentre essas plantas, vamos usar o exemplo das plantas exóticas, nós temos várias plantas invasoras que causam puta prejuízo ambiental. A gente tem o lingustro, a gente tem a uva japonesa, a gente tem o lírio do brejo, que gera um grande problema aqui na Mata Atlântica Paulista. Exemplos de que introdução de exóticos é ruim, não falta. Não falta. E me admira ver pessoas que criticam tanto a introdução da apis querendo introduzir mais um monte de espécies aqui em São Paulo. Eu já vi cara falando cada besteira. A gente tem aí uma determinada associação, não vou especificar qual, que eles defendem que as abelhas têm que se tornar domésticas. Ele nem sabe o significado do que é doméstico. A abelha não é animal doméstico. A abelha é animal silvestre. A abelha não depende da gente para sobreviver. A abelha é um animal de vida livre, ele não tem como ser considerado doméstico. Ah, mas a apis é. Sim, mas foi uma classificação errada, que ao meu ver merecia uma revisão também. Ah, Bruno, mas a apicultura pode tudo? Mentira! Essa semana mesmo aí saiu uma notícia de 1.800 enxames irregulares aqui no estado, mais de 20 apicultores aí que pagaram uma multa porque estavam irregulares, não estavam com guia de trânsito nem nada, porque o pessoal acha que essas documentações todas são só para a criação de abelha nativa. E não é, apicultor também tem que ter. Também tem que ter. E mesmo que não fosse, gente, a apicultura é uma atividade que lida com uma espécie exótica, chegou aqui 500 anos atrás, se alastrou pelo bioma, inclusive é uma espécie que já ajudou a extinguir muita fauna nativa nossa. É um exemplo muito forte de que a gente deve manter cada abelha no seu quadrado. A gente tem também o exemplo da bombus, se eu não me engano, a bombus terrestres lá na Europa, né, comercializavam ela entre países para polinização de agricultura e hoje essa espécie de mamangava europeia lá, ela está dizimando espécies nativas de abelhas solitárias em outros países, porque ela foi introduzida. E aí esse pessoal quer arriscar acontecer a mesma coisa aqui. Ah, Bruno, mas tem um cara em sei lá onde que cria uruçu nordestino em São Paulo já tem 40 anos. Sim, isso é péssimo, porque há 40 anos ele está adaptando essas espécies no estado. Quanto mais adaptada, pior. Quanto mais adaptada, maior a chance de enxameação. Maior a chance dela competir com as nossas espécies aqui por ocos de árvore. São 40 anos fazendo a coisa errada. Tempo cometendo o erro não justifica o erro. Está errado do mesmo jeito, poderia ser 400 anos. Está errado do mesmo jeito. Está errado, não é para ter, ok? Então assim, gente, trabalhem com as espécies regionais, procurem se cadastrar, procurem correr atrás das autorizações, porque isso é muito importante. Eu já estou cantando essa bola aqui faz tempo. Quem me ouviu está sossegado. Quem não me ouviu vai ter dor de cabeça daqui para frente. E o Estado vai fiscalizar. Esse ano começam as fiscalizações. Então vocês têm que botar isso na cabeça. Acabou o oba-oba da meliponicultura. Acabou. Eu já cantei essa bola. Que vai acabar e acabou. Quem quiser testar, eu lamento. Eu lamento. Porque infelizmente tem pessoas que são cabeça dura. Eu já vi gente no Facebook falando que não vai se regulamentar. Que quer ver a Polícia Ambiental ir lá. Quem quer, acha. Quem procura, acha. Então parem de ser cabeção, porque, gente, anos atrás eu defendi essas mesmas ideias. Eu já fui um cara que defendi rifa, eu já fui um cara que defendi venda de isca, eu já fui um cara que defendi qualquer abelha em qualquer lugar. Inclusive uma vez eu lembro que eu discuti muito feio com o Gerson Pinheiro do SOS, foi a época que eu saí do SOS, nessa época eu até administrava o grupo deles lá, fazia resgate com o Gerson. E eu tive uma discussão muito feia com ele, porque nessa época eu defendia esse absurdo. Eu não tinha conhecimento suficiente. E naquela época o Gerson já me alertava, falava: Bruno, isso daí tá errado, cara. E eu não escutava. Hoje eu sei que ele tá certo. Então todos esses argumentos que o pessoal utiliza hoje, ah, porque é a apis, ah, porque tem um monte de fruta exótica, ah, porque tudo isso, todos esses argumentos furados que não passam de falácias, eu já utilizei. A diferença é que eu estudei, cara, eu procurei conhecer, eu debati muito esse assunto, até entender. E quem me conhece aí de grupo de WhatsApp sabe que eu sou um cara que debato, velho, eu brigo, eu converso muito. Por quê? Eu me abro pro conhecimento. Se você me convencer de que eu tô errado, beleza.
Mas é aí que tá. Eu defendia todas essas ideias e me convenceram de que eu estava errado. Eu fui estudar, eu vi que eu estava errado. Só que algumas pessoas ainda não entenderam isso. E algumas até entenderam, mas não querem abrir mão disso porque vão ter prejuízo financeiro. Como eu te falei, tem gente aqui em São Paulo com 60 euros nordestina, com 50 boca de renda, e esses caras se ferraram. Se ferraram. Vão perder muito dinheiro. E eu quero ver o cara da rifa, o cara que manda as abelhas para cá, o revendedor lá, o cara que te convenceu a fazer esse investimento, eu quero ver... Opa! Até caiu o celular aqui, rapaz, o negócio tá brabo. Então assim, eu quero ver agora se o rifeiro vai te ajudar, se o cara que te convenceu a fazer esse investimento, se ele vai te ajudar. Eu já te adianto que não, ele não vai nem atender sua mensagem provavelmente, cara. Sabe por quê? Porque vocês caíram em papo de vendedor mal intencionado, vocês caíram em papo de malandro. E eu já falei isso aqui, há muito tempo eu falo no meu canal. Então assim, todas essas reclamações geralmente vêm. Quem que está reclamando hoje da resolução? Quem não entendeu a resolução? Quem não leu a resolução? Ou quem cria a espécie de fora? A gente tem, por exemplo, uma determinada associação, não vou falar aonde, em que estado, porque não convém. Eles são favoráveis a liberar, por exemplo, o comércio de qualquer tipo de abelha em qualquer tipo de estado. Eles ignoram todos os impactos ambientais dessa prática. E aí eles reclamam que eles não são ouvidos pelo Estado, sendo que o Estado já ouviu essas coisas, essas ideias deles. Só que não faz sentido o Estado contemplar isso. Não é questão de falta de diálogo, o diálogo teve. Só que as ideias foram péssimas, por isso que não foram ouvidas. Porque tem pessoas aí que estão, inclusive, fazendo vídeos falando que o Estado não ouviu a categoria, que isso e aquilo e tal. Mas o diálogo com a categoria já tem vindo de anos já. Como eu já falei para vocês aí, a gente teve casos de reunião aqui em São Paulo, na secretaria, onde eu era o único cara lá representando a meliponicultura. Nenhuma associação, federação, ONG, nada, ninguém quis ir lá, ninguém foi lá. Eu fui lá sozinho. Eu, Bruno Azevedo, como indivíduo, fui lá, sem representar nenhum tipo de organização. Fui representar a meliponicultura do meu estado, dei excelentes opiniões sobre o que estava errado na meliponicultura, dei sugestões de mudança, está certo? Enquanto isso, muita gente aí que bate no peito para falar que está representando a meliponicultura, não fez nada. Não foi, não quis ir, soube, poderia ter ido, mas não foi. Aí hoje está aí fazendo vídeos aí, falando que representa alguma coisa, sendo que eu sei que não representa nada e nem ninguém, a não ser as vontades de meia dúzia que quer fazer uma meliponicultura predatória. É como a questão das abelhas domésticas, gente. Quando você transforma um animal silvestre em doméstico, você tira toda a proteção ambiental de cima dele. Você beneficia o meleiro, você beneficia aquele cara que vai passar e vai ver uma jataí no muro, ele vai lá, vai abrir, vai arrebentar ela e não vai pegar nada pra ele, porque essa abelha é doméstica, é um animal doméstico. Ninguém é preso por pegar um gato na rua. Mesma coisa vai acontecer com a abelha. Então, assim, são ideias muito absurdas que algumas entidades de meliponicultores aí defendem, né? Então, vocês têm que parar de dar palco para doido dançar, tem que parar de dar ouvido aí para qualquer um, tá certo? Quem acompanha o canal, quem escutou o que eu falei aqui já, cantei essa bola meses atrás, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre rifa, falando sobre AME, falando sobre legislação, falando sobre a abelha de fora. Quem me ouviu, quem se preparou, hoje está sossegado. E quem não quis me ouvir, quem deu dislikezinho no vídeo e saiu do vídeo, se ferrou. Se ferrou, tá? Resumindo, gente, a resolução é muito boa para o meliponicultor racional, para o meliponicultor conservacionista, para o meliponicultor que faz a atividade do modo correto. Para aquele meliponicultor que só pensa em dinheiro, que faz rifa de abelha amazônica, né, que compra um monte de enxame de fora para revender e falando que ele está preocupado com as abelhinhas, que ele quer ajudar a preservar, esse charlatão, esse chavequeiro, esse vendedor mal intencionado de mau caráter, ele se ferrou. Porque ele vai ter que dar um jeito agora de enviar os enxames para fora. E eu vou cantar uma bola para vocês. Vai começar a aparecer muito enxame barato em São Paulo de espécie de fora. Porque o cara não vai querer ter dor de cabeça de repatriar. Ele não vai querer ter esse prejuízo. Então ele vai tentar passar esse enxame para frente. O que eu recomendo, não comprem. Porque você vai comprar, você vai ter que mandar para fora. A não ser que você queira ter uma colmeia ilegal na sua casa. E aí você nunca vai poder ter um meliponário registrado.
Sabe por quê? Porque vez ou outra vai ter vistoria. E aí, você tá lá com o seu meliponário funcionando, a vistoria chega, tem uma urso nordestina, você se ferrou. Então, assim, quem tem espécie de dentro do estado e não cria espécie de fora está tranquilo. Quem cria espécie de fora agora vai ter que declarar e vai ter 3 anos para repatriar. E é isso, ok? Tem um pessoal falando aí também que teve uma mudança em relação às iscas PET e tal. Gente, fiquem tranquilos. Tem gente confundindo o CONAMA com resolução CIMA. Não mudou nada em relação à isca PET. Todo mundo vai continuar podendo pedir autorização de isca, mesmo quem tem mais de 50 enxames. A única coisa que vai mudar é o sistema e vocês vão ter que esperar o sistema mudar e provavelmente semana que vem já vai estar disponível, tá? Tanto para você fazer essa declaração das suas espécies, o registro do seu meliponário, tudo vai estar disponível em breve no site da Secretaria do Meio Ambiente. Então fiquem tranquilos, ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar. Essa resolução ela é válida para 10 anos, ou seja, 120 meses. Então, os próximos 10 anos serão maravilhosos. Beleza, pessoal? E depois, claro, vai poder ser renovada. Então, gente, eu estou muito feliz com essa resolução. E você que é um criador racional, que é um criador correto, você tem que ficar feliz também. Beleza? E para as pessoas que criam abelha de fora, gente, me desculpa, mas vocês fizeram o investimento errado. Eu sempre achei a Tilba uma abelha linda, eu sempre achei a nordestina uma abelha linda. Eu sou nordestino, eu sou baiano e eu sou nativo do sul da Bahia, Mata Atlântica. Eu sou nativo de onde a Uruçu nordestina é nativa. Eu e ela somos conterrâneos. Eu sou apaixonado por essa abelha, mas eu não crio ela porque eu não moro na Bahia. Então, vocês têm que ter esse pensamento, gente. Se você está em São Paulo, você tem que criar abelha de São Paulo. E abelhas que ocorram na região onde você mora. Então, assim, pessoal, fiquem tranquilos. A resolução é boa sim. Tá tudo bem. E eu vou fazer mais vídeos falando sobre esse tema aí. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E é como eu falei, se você é um criador bom, responsável, racional, você tá tranquilão, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Espero vocês aí. Deixa o like. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. E tenham uma boa semana, beleza?